vídeo do caminhão. O cara acha, né? O caminhão passou que passou, Isso. O cara ia dizendo eu sou inabalável. Você já se sentiu como um Titanic inafundável? Já pensou que era inatingível? Bom, eu passo. Aí Os o cara outros é porque vai. não tem a manha, não tem o peso, tem não tem o treino, não tem autoridade, não decretaram antes, não oraram antes de sair de casa. Exatamente. E aí? Olha o tamanho dessa Scania em forma de pastor, cara. É mesmo, hein? Olha isso aqui. Isso aqui é trucado 24 rodas. É mesmo, hein? É. É daquele tipo que conduz assim o estádio Mané Garrincha. Trabalha no Porto de Santos. No Porto Aquela de que Santos. transporta containers. Containers. O negócio aqui é bruto, cara. É bruto. O sistema é bruto de meu. Até deu uma encostada na cadeira. É, né? Olha pra você ver o cara. Gabiru lá ia ser sacristão da história? Gabiru é querubim. Querubim. Daqueles gordinhos, pequenininhos. É isso. Fada Sininho. Fada Sininho, se comparado com o negócio. Ó, Gabiru, como a coisa é braba. Gabiru, olha lá pro Joviano. Olha o olhar da Fada Sininho. Da Fada Sininho. E aí? Ele paga Disney. Hoje ele anda com aquela estrelinha. O Gabiru? Perto desse pastor aqui. Porteiro do Magic Kingdom. Bom dia, Caio. Bom dia. Eu já fui assim, eu já pensei assim, e acreditei assim. E pior, ensinei muitos assim, Gabriela. Gabiruela. Olha, Gabiruela. Gabiruela. Era uma época em que eu estudei nas escolas de uma igreja que prega esse tipo de doutrina. E eu fui de cabeça. Lia os livros que eu comprava, com esses livros de grandes pregadores dessa doutrina, como T.L. Osborne. Deve ser irmão do Ozzy Osbourne. Não, Osborne. Osborne tá com tudo no meio desse pessoal. Kenneth Hagin. Kenneth Copeland. Isso. E vivia querendo fazer o monte se mover. Eu queria literalmente ordenar o monte. É isso. Que se lançasse no mar. Denirim, né? Olha isso, cara. Denirim. O cara queria mover a montanha. É ruim. Tem um gato aí que diz é ruim. É ruim? Tem um gato que diz é ruim. É ruim? É ruim. É, cara. É ruim. Tem um gato que diz, ó. Olha o gato pra ele. Aumenta. É ruim da Marlene, que tá falando. Vou mover a montanha, meu amigo. É ruim, né, Miau? É ruim, é ruim. É ruim. É ruim. É ruim, volta pra cá, é ruim. É ruim. Para com isso, menino. Né? Para com isso. E aí? Aí ele queria mover a montanha. Queria, é ruim. Ficava o dia inteiro movendo a montanha. Eu não tomava remédio também. Não, eu tô doente. Um cara que viajou comigo um mês, que era discípulo do Kenneth Copeland, em 1980, eu caí nessa cilada. Caiu, cara? Uma cilada horrível. Eu disse, vou lhe levar aos Estados Unidos para levantar fundos para Vinde. Eu conhecia ele na intimidade pouco. Já conhecia aos 4 anos, mas ele não tocava nesses assuntos comigo. Eu nem sabia que ele tinha essa história de prosperidade, nem confissão positiva, nem fé rema, nem Kenneth Copeland, nem negue o sintoma que a causa vai embora. Toda essa coisa assim. Negue o sintoma que a causa vai... Não admita o sintoma que a causa vai embora. Sim. Tudo isso. Aí eu viajo com ele para os Estados Unidos. Primeiro lugar que a gente foi pregar uma igrejona presbiteriana bonita em Denver. Aí me dão lá a palavra e eu começo a pregar. Eu não entendia inglês. Naquele tempo eu não falava e nem entendia. Mas, rapaz, eu entendi o suficiente para saber se o que eu estava dizendo em português estava sendo bem interpretado ou não. Não sei nem te dizer porquê, mas eu sentia. Aí uma frase, pra cá, eu senti que o cara chutou pra lá. Aí outra aqui, eu fui vendo, não é possível. Lá pelas tantas eu virei pro pastor, que era um presbiteriano, Mark.
que sabia um pouco de português, falei, escuta, o que eu estou dizendo aqui está sendo bem interpretado? Aí ele fez assim para mim. Eu falei, ó, então sai daqui, porque quem vai me interpretar é quem disser a verdade. Bom, esse cara ficou doido. O cara estava alterando suas legendas. Tudo, ele estava me Kenneth Reagiano pro povo. Cara. Olha, ele ficou mais um mês, eu não sei como ele não aguentou. A gente teve que ir ao Canadá, a isso. Fomos a Nova York, fomos a Califórnia, rodamos a América inteira. E esse cara com ódio de mim. Ódio, 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 ódio. A gente chegava no lugar, o povo ficava meu amigo, se encantava, carinhosos. Até a mãe dele ficou carinhosíssima comigo. E ele com ódio. Depois de 2 semanas de viagem, ou 10 dias de viagem, ele pegou uma febre e um catarro verde, que o bicho escorria, meu amigo. Escorria como cataratas desse tipo de catarro verde. Olha lá, isso aí, verde. Correndo, e febre. E eu queria medicar o cara, queria não sei. Quanto mais eu tentava ajudá-lo, com mais ódio ele ficava. Ele dizia, isto é sintoma. Eu não estou com febre, eu não estou gripado. Isto aqui é tentação de Satanás para minha palavra cair por terra, mas eu não estou doente. Ah, é assim? Tive que hospitalizar o cara sem estar doente. Olha o papo do cara. Ah, meu amigo, eu tô, quando o pessoal me vê assim cansado disso, é porque eles nasceram ontem. E em 1980 eu já estava cansado disso, imagina hoje. Mas e aí? Eu não tomava remédios para nenhuma dor. E pregava que se a pessoa exigisse... Olha a frase. Se a pessoa exigisse o cumprimento da palavra, elas também não precisariam tomar nada. Se ela demandasse, exigisse o cumprimento, reivindicasse, a história do eu reivindico. Ai, meu Deus. Você já viu isso? É aquele Deus possível e o Deus da... O cara reivindica. Limite. Antigamente, no fim Caramba. da década de 80, do meio da década de 80 em diante, a palavra-chave era reivindico. Eu reivindico. Olha isso. O cara chega, pegava um versículo da Bíblia, lia e dizia, eu reivindico isto para mim. E Deus estava obrigado a cumprir a reivindicação. Veja o nível de loucura. Deus está obrigado a cumprir a reivindicação, porque Macedo foi quem introduziu no Brasil essa história. Se não cumprir, a gente vai rasgando a Bíblia. A parte que ele não cumprir, a gente rasga. É, cara? É, ele anunciava isso em 80 e pouco. O cara exortando Deus. Né? É, se Deus não cumprir, eu rasgo. Claro, um ambiente de 3 mil pessoas, sempre tinham lá umas 100 para cumprirem estatisticamente aquilo ali. Ainda que fosse num ambiente ateu, iria acontecer a mesma coisa. Aquelas 100 servem para provar que a reivindicação funciona. E os outros 2.900 são os panacas que vão dar dinheiro por causa de um dado estatístico que funcionou. Por causa daquela minoria ali. Qualquer um, em qualquer lugar. Se fosse o Buda dizendo a mesma coisa, acontecia a mesma coisa. Qualquer um. Tem gente votando no Imael? Né? No Imael, no Everaldo, no pastor Everaldo. Ele figura? É. Isso. Tá aí. A proporção Everaldo. Tem gente para votar no Everaldo. Isso. O cara declara. Gol da Alemanha, e daí? Gol da Alemanha. É, pronto. E aí? Ele tá falando. Ah, então vamos voltar nele aqui. A pessoa que também quisesse parar de tomar o remédio e reivindicar a cura, pararia com ele. Ele não tomava, e os que dissessem, pastor, me submeto e reivindico a cura, ele dizia, então vamos parar juntos. Aqui não toma também. As igrejas estão lotadas dessa maluquice. Lotado depois é testemunha de Jeová, que é seita, porque não doa sangue, não faz isso, não faz aquilo. Mas a maioria das igrejas malucas desse país, que não tem nada a ver com os testemunhos de Jeová, são assim também. Você não viu aqui o pastor da Leninha, que perdeu o pé, com a vida toda atolada em pecado, em maldade horrível mesmo. Sim. Que o cara fazia. Aí pisa num prego, indo fazer o mal.
pé incha, vai para o hospital. A coisa fica tão grave que em menos de 5 dias ele tem o pé amputado. E aí quiseram dar remédio para tratar do diabetes dele. E ele diz que ele não é diabético, não toma remédio. Não toma remédio. Dá ordem pro pé todo dia. Vai perder a perna. Daqui a pouco vai morrer. E está chamando isso de confissão de fé. Não, isso é confissão de fetiche. Isso é só fetiche. Tem nada a ver com fé. E aí? Aí ele fala assim, mais um dia, Deus me pôs no meu lugar. Ah, no dia que... Aleluia. No dia, amigo, que o caminhão... Olha, o caminhão afunda, uma doençazinha de fígado te pega. Na hora que o teu reto inflama e o cara diz, olha, parece ser cancerígena. Na hora em que essas coisas começam a vir, na mesma hora, os escânhas de presunção começam a ter que pedir misericórdia a Deus já dentro d'água. E aí, meu? E aí que é o seguinte, cara. Passa o caminhão. Quando uma simples brita atola o caminhão. O caminhão vinha todo. Passando, tropeçou numa britazinha ali, ó. Exatamente. Num gelo baiano que o deslocou. Exatamente. Um gelinho baiano. Pá! Pá! Ó, pá! Olha lá, ó. Pronto. O Senhor me permitiu uma dor de cabeça que eu não consegui dar continuidade no culto. Foi uma dor de cabeça que eu tive que sair no meio do culto e ficava me revirando na cama e esfregando minha cabeça no colchão até raspar a pele da testa. De tanta dor. Dor de cabeça. Fiquei por um pouco tempo louco. Mas minha mulher me deu uma dipirona sódica. Umazinha. Ele tomou uma dipirona. Uma dipirona. Uma dipirona. Tomou assim 60 gotas de uma... Um comprimido de 500 miligramas. 500 miligramas. Ele tomou uma dipi. Uma dipi. Olha isso aqui, bro. É dipirá. Dipirá, dipirona. Isso é dipirá. E aí? Aí... E eu tomei. E em poucos minutos aquela dor me deixou. O brother. Gente, agora você veja. Cara, é o pastor, bro. Eu sei. Ele lidera pessoas. Eu sei. Ele ensina pessoas, coisas. E ele vive essa existência dessa natureza. Isso. Uma pessoa que é um líder é ser tão ignorante assim, é impressionante, cara. Me perdoa, meu amigo, mas é ignorância. Graças a Deus que ele já soubesse. É fanatismo. Cara, e demais isso, cara. Isso é fanatismo. O nome disso é fanatismo. É assim que ficam também os fanáticos. Nem todo fanático é tão suicida organicamente assim. E aí, mas há fanáticos cujo fanatismo ganha esse contorno, esse traço. E aí, amigo? E aí, depois de tudo ocorrido, só me restou vergonha. E fiquei depois... Olha o que a dipirona... A dipiragem que aconteceu. Olha a viagem que ele fez. Olha a dipiragem. Você que usa essa frase é sua. É a viagem que ele fez, brother. Foi uma dipirona. E fiquei depois questionando minha fé. E por que aquilo ocorreu? Por que eu não tive fé para combater aquela dor? Que é isso, amigo? E se eu agir de acordo com a palavra? Como, amigo? Porque eu continuei com aquela dor. Aí eu passei a questionar a Bíblia, os livros. Isso, amigo? E resolvi ler toda a Bíblia novamente. Aí se ele leu toda a Bíblia novamente, é tão simples, o cara ia esbarrando. Começa na genealogia, que todo mundo gerou Cicrano e morreu. O quê? Como é que é? Já começa nas genealogias, todo mundo gerou Cicrano e morreu. Morre em seguida. Morre, vai morrendo. O pessoal lá de cima, né? Segunda coisa que você vai vendo, também na escritura,
é a quantidade enorme de gente boa que morre de doença. E morreu. O exemplo clássico do cara, gente boníssima, cheia do Espírito Santo, que morre de enfermidade, é o profeta Eliseu. Lembra de Eliseu? Curava rio com sal, tirava veneno de panela, ressuscitava filhos de viúvas, botava exércitos estrangeiros para correr, tinha revelação de tudo. E curava doente. Eliseu é uma espécie de um Jesus do Velho Testamento do ponto de vista assim de curas e milagres. Olha só. Cheio de curas e milagres. O que diz o Velho Testamento acerca dele? Diz: vindo o profeta Eliseu a falecer de uma enfermidade da qual não pôde ficar curado, foi sepultado num lugar assim, assim, assim. Tempo depois, quando os inimigos invadiam a terra de Israel, estavam sepultando um homem naquela mesma hora. E não tendo aonde jogar o corpo do defunto, jogaram-no sobre a tumba do profeta Eliseu. E quando o corpo caiu sobre os ossos de Eliseu na tumba, ressuscitou dos mortos na mesma hora. O Eliseu morto era uma simbolização arquetípica poderosa e imantada dessa graça de vida, de modo que o defunto jogado sobre o corpo dele ressuscita. Agora, como é que esse cara, cujos ossos estão imantados dessa graça de vida, veio a morrer? Que foi o mesmo cara que viveu cheio de feitos, sinais e de prodígios. Como veio a morrer? Fazendo sinais e prodígios, morreu sem poder curar-se a si mesmo, de uma doença que o matou. E depois de morto, sem ter podido se curar, a graça que nunca foi dele, que sempre foi de Deus, se fez simbolizar quando jogaram o corpo de um defunto na sepultura dele, e o defunto ressuscitou de entre os mortos, para ver que não tem nada a ver comigo, nem contigo, nem com ninguém. Nem com Eliseu. Nem com Eliseu. A graça é de Deus. E gente de Deus sofre, fica doente. Quando você, por exemplo, para não ir longe em outros lugares do Velho Testamento, vamos logo no Novo, você vê Paulo falando de Epafrodito, que ficou doente. Doente, que foi morrendo, e Paulo diz que ele e os amigos ficaram em intercessão para que sobre nós não viesse tristeza sobre tristeza. Com efeito, ele disse, Epafrodito foi tirado de dentro da morte, significando dizer que eles oraram, e não houve nenhuma cura espetacular, não. Epafrodito foi lá dentro e foi convalescendo devagar, como qualquer outro doente, até que se recuperou e não teve nenhuma cura milagrosa. E Paulo não ficou achando que a fé estava fraca. Não é porque ele podia chegar em Icônio e Listra, encontrar um homem que tinha fé para ser curado e dizer, põe-te sobre o pé em nome de Jesus, e o homem ficou curado, que ele tinha que sair curando todo mundo, nem a ele mesmo. Ele diz, escrevendo em Gálatas, no capítulo 3, que ele dava testemunho de que chegou entre os Gálatas com um problema nos olhos tão horrível, que se os Gálatas soubessem fazer transplante ocular, ele tinha certeza que eles teriam arrancado os próprios olhos deles para doarem a Paulo, para que Paulo visse. Enquanto isso, Paulo pregava e um monte de gente era curado de cegueira mental, psicológica e física. E ele mesmo carregava uma conjuntivite crônica da qual ele não se curava. Tinha um espinho na carne, do qual ele não ficava livre. Pelo amor de Deus, os caras não aprenderam até hoje que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E que a glória de Deus é justamente essa, que o homem doente cura o enfermo. Que o homem fraco ora por aquele que está morrendo e o moribundo levanta de entre os mortos. Que meu pai, por exemplo, que andava de muleta, orava toda hora por cancerosos, por estéreis, por gente com todo tipo de moléstia, e eles eram curados na hora. E meu pai nunca achou que aquela perna dele era um problema para ele pedir qualquer coisa a Deus. Ah, meus amigos,
Vocês foram muito enganados, muitos anos. Tem um livro meu que já tem uns 30 anos de idade, chamado Tá Doendo. Ele está lá na loja do meu site. Eu escrevi esse livro justamente na época em que a pastora Valnice, que eu sempre considerei uma pessoa sincera, vocês veem que eu sempre falo nela aqui às vezes com dor, mas sempre com carinho. E tudo que eu posso dizer positivamente sobre ela, eu digo. Mas foi num tempo em que ela era a líder dessa bandeira aqui no Brasil, de que crente não ficava doente. Meu Deus, fez um mal danado a muita gente. Eu escrevi esse livro aí numa tarde, eu acho. Uma sentada. Porque era muita gente angustiada, gente com culpa de dizer que estava doendo. Aí tem que haver uma calamidade. Nesses ministérios onde o líder diz que ninguém fica doente, o filho tem que adoecer, a filha tem que adoecer, os melhores amigos têm que morrer, a própria pessoa tem que ficar doente e não conseguir ficar curada por palavras de autodeclaração para ver se elas caem na real. Tem gente que cai. O pior não é isso. O pior é que tem gente que fica mais hipócrita ainda, que fica sabendo que não é assim, vai para o hospital escondido, procura médico escondido, Sim. Se trata escondido e a igrejinha toda fica na miséria. Fica na dipirona proibida. Não dá nem para dar dipirona para os crentes. E aí? Se for doença mental, aí aqui não tem jeito. Psiquiatra é do diabo, não, mas aí terapeuta doença mental é do é diabo. possessão, o cara tá no demônio, é demônio. Não tem jeito, crente é demônio. Não sofre de problema mental. Problema mental é demônio. Nenhum tipo de fraqueza mental. Filho de crente nunca terá esquizofrenia. Filho de crente não sofre de epilepsia. Crente não sofre crise epilética. É nesse nível de obscurantismo da idade das trevas que boa parte da igreja evangélica existe até hoje. O pessoal usa Facebook, mas a cabeça deles é do ano 700 da era cristã. É idade das trevas. Estão nesse nível. Facebook e idade das trevas na cabeça. É como está essa geração. E aí? Aí resolvi ler toda a Bíblia novamente. E o Senhor Deus me abriu os olhos, aleluia. Amém. E hoje, Caio, eu sei que eu estou com ou sem saúde. Eu sei que se eu estiver, ele escreveu de frente. Porque, olha, eu sei que se eu estiver com ou sem saúde, Deus continuará sendo meu Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Acabou. Morte não me separa de Cristo, doença não me separa de Cristo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acabou. O resto é invenção de bruxos querendo vender dificuldades insuplantáveis, apresentar dificuldades insuplantáveis para venderem curas e esdrúxulas para idiotice humana. E aí? Aí ele fala assim: Deus continuará sendo meu Deus. Amém. Porque eu sei que não sou melhor do que ninguém. Amém. E é como Jesus disse: o nosso sol nasce para todos e a chuva cai para todos. Uhum. Aí ele fala um pouco de Deus e tal. Ele fala assim: obrigado, Caio, e encontrei você. Amém. Em meio a críticas de outros pastores contra a sua pessoa. Isso me despertou curiosidade. E pesquisei sobre você e vi o quanto você sofreu injustiças e pensamos que, de modo parecido sobre o Evangelho, quero acompanhá-lo. Amém. E junto com você batalhar por o Evangelho da Graça. Então, mais uma vez, obrigado. E depois ele escreveu assim: hoje eu ensino que tudo que ensinei anteriormente não tem nada a ver mais. Mais uma vez, obrigado. Eu queria pedir duas coisas a você. Pega esse meu livro aí, Tá Doendo, e leia. E outra coisa, adquira o meu livro Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Ambos na loja do site. Faça isso.
consuma isso, processe isso, entenda isso, pratique isso. Leia com a palavra aberta. O que você encontrar ali que não tenha respaldo honesto de Jesus, jogue fora. Mas eu duvido que você encontre qualquer coisa. É evangelho, de ponta a ponta. Vá, por favor. E você e tantos quantos estejam me vendo agora, leiam esse material, entendam, para o bem de vocês mesmos e para que vocês sejam libertadores de outros milhões que vivem no mesmo estado de angústia. E é horrível viver nesse estado de angústia. É doente, como se a doença fosse uma maldição e como se não experimentar uma cura milagrosa fosse sinal do abandono e da rejeição de Deus para conosco. Nada poderia ser mais perverso. E aí? Caio fez o que pôde. Essa sou eu, Caio. Sofrendo intervenções, né? Não é assim, é assado. Todo mundo se metendo. Se metendo. Eu fui tão estuprada, ela usa essa palavra, pelo sistema religioso no qual havia de estar no padrão gospel frescurento, que hoje eu perdi minha identidade. Mas pela graça de Deus e por vocês tenho voltado à luz e emergindo para a realidade. E sei que ainda tenho muito o que fazer. Ainda não fiz nada do que sou capaz. Ore por nós, Caio, pois preciso de oração para voltarmos a ser o que Deus sempre quis que fôssemos. Olha só, minha querida, basta você não ficar preocupada com nenhum processo. Basta você ouvindo a palavra, deixa a palavra lavar sua mente, tirar esse lixo, vai tirando, vai limpando suavemente. O sol da justiça vai entrando, as sementes da verdadeira vida do Evangelho vão brotar no jardim da sua alma naturalmente, não tem que fazer esforço. Basta não fechar o entendimento e mantê-lo aberto. Aí você vai compreender cada vez mais. Porque é impossível que você não venha compreender. É impossível. Vem me ver TV. O canal é você.